Amém, irmãos? É com alegria e prazer que estou aqui hoje para compartilharmos uma palavra maravilhosa do Senhor. Eu quero te dizer que aquilo que o Senhor Ele tem para fazer na sua vida vai se cumprir, amém? Aquilo que você colocou diante do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, quer dizer que vai se cumprir, amém? Aquilo que Deus tem preparado são grandes coisas para aqueles que perseveram, aqueles que permanecem firmes na sua fé, aqueles que confiam plenamente nos seus milagres, aquele que não anda por vista, mas anda por fé. Isso nos leva a nós vencermos, isso nos leva a ter uma plena comunhão com Deus. E quando nós temos Deus no nosso coração, nós temos essa alegria porque nós entendemos que nós não andamos o que nós estamos vendo, nós não olhamos para o que está acontecendo, mas nós confiamos em Deus, nós confiamos na palavra do Senhor, nós nos apegamos nela e ficamos firmes nessa palavra. Nós não andamos pelo que nós estamos vendo. Eu não quero andar pelo que eu estou vendo, mas eu quero andar pelo que a palavra me diz, pelo que Deus me garante através da sua palavra. E quando nós andamos dessa forma, os milagres acontecem, o Senhor Ele manifesta a sua glória sobre as nossas vidas, e aquilo que nós esperamos acontece porque Ele reina e a sua palavra ela se cumpre poderosamente nas nossas vidas, amém? Eu quero nesse momento que você abra a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 16 ao 21. Eu quero compartilhar uma palavra maravilhosa acerca de crendo independente do que eu estou vendo. Aleluia. Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao 21. Vamos lá. Romanos 4, 16 ao 21. Fala: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente ao que é da lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já fossem. 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foram dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. A gente vê essa história de Abraão e nós podemos observar aqui que Abraão, ele é o pai da fé, é o homem o qual a sua fé foi poderosa, e com essa fé Abraão, ele permaneceu firme, ele permaneceu crendo na promessa que Deus tinha feito a ele, que lhe daria um filho na sua velhice. E diante dessa promessa ele permaneceu firme. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou o que estava em volta. E eu quero te convidar nessa noite, eu quero convidar você a não olhar para o que você está vendo neste momento. Se não sei o que você está vendo, se você não está vendo nenhuma saída neste momento, eu quero te dizer que você não pode olhar para as circunstâncias. Você precisa olhar para a palavra de Deus, você precisa olhar para o que Deus prometeu, para o que Deus fala na sua palavra. Abraão, ele permaneceu firme na promessa que Deus tinha feito a ele, e quando ele creu nessa promessa, ele se apegou naquilo que Deus tinha falado, na palavra do Senhor.
E quando nós nos apegamos nessa palavra, quando nós nos firmamos nessa palavra, nós temos a resposta de Deus para aquilo que nós colocamos diante dele. Assim, Abraão, ele foi considerado o pai da fé, porque ele confiou plenamente em Deus. Ele não olhou para o que estava em volta, ele não olhou para a sua estrutura, mas ele olhou para a promessa de Deus. E quando nós começamos a olhar para a nossa estrutura, começar a olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta, as coisas começam a andar para trás, nós não conseguimos ver saída. Mas eu quero te dizer que quando eu e você começamos a olhar para a palavra, começamos a crer na palavra, nós começamos a ver uma saída. Assim aconteceu na vida de Abraão. Ele permaneceu firme naquela promessa, ele permaneceu firme, crendo que Deus iria dar um filho, e Deus entregou a ele. E é isso que Deus nos fala nessa noite. Nós precisamos crer, independente do que eu estou vendo. Eu não sei o que você está vendo neste momento, mas eu quero te dizer que quando você começa a olhar para Deus, começa a olhar para as Escrituras Sagradas, você vê esperança, você vê o milagre de Deus acontecendo com o seu povo. E você é o povo eleito, é a geração sacerdote real. Você foi escolhido por Deus. Eu quero te dizer que você precisa olhar para a palavra do Senhor. Você precisa caminhar conforme a palavra nos ensina, porque quando nós caminhamos conforme essa palavra, nós vencemos, nós alcançamos aquilo que Deus tem nos prometido. E eu quero te dizer que isso não é o fim, mas é o começo de uma grande vitória, de um grande mover que Deus está preparando para a nossa cidade, para o nosso país, para você que confia em Deus. Por isso eu quero dizer, continua confiando. Precisamos crer mesmo que os nossos olhos naturais não consigam ver nada acontecendo, mas creia, porque está acontecendo. Deus está movendo o seu poder sobre os seus filhos. Deus está preparando a terra para os seus filhos. Deus está preparando aquilo que eu e você precisamos, aquilo que eu e você estamos crendo, estamos confiando, aquilo que nós entregamos diante do Pai, Ele vai nos entregar. Então, nós não podemos olhar com os olhos naturais, mas nós precisamos olhar com os nossos olhos espirituais, com os olhos da fé, com os olhos que o Senhor nos deu. Precisamos confiar plenamente no Senhor. Aleluia. Abraão confiou plenamente. A promessa foi liberada sobre a vida dele. Eu quero te dizer que a promessa ela foi liberada sobre a minha e a sua vida. Então, se essa promessa foi liberada da parte de Deus, precisamos apenas permanecer firmados nessa promessa. Precisamos permanecer apenas confiando, crendo, porque Ele é poderoso para mudar a situação. Ele é poderoso para transformar aquilo que você está vendo em alegria, a tristeza em alegria. Amém? Então creia, crie expectativa no seu coração, comece a olhar para a promessa, comece a olhar para a palavra, comece a olhar para o Senhor. E não olhe para o que os seus olhos, não veja com os olhos naturais, mas olhe com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Os olhos o qual Deus nos deu aos seus filhos, olhando pelos olhos da fé, não olhando pelos olhos naturais. E é isso que Deus Ele preparou para mim e para você. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos chamar as coisas que não são como se já fossem. Lá no versículo 17 fala: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber Deus, qual vivifica os mortos e chama as coisas como se já fossem. Então nós precisamos chamar as coisas como se já estivesse acontecendo, como se já tivéssemos recebido no natural. É isso, é não olhar o que está à nossa volta, mas é chamar à existência aquilo que não existe. É essa fé que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus Ele quer que nós venhamos fazer nesses últimos dias. É que nós venhamos chamar a existência, porque Ele está conosco. Quando eu chamo a existência, o milagre acontece. E eu e você temos essa autoridade, porque foi dada por Deus para mim e para você. Aleluia. Então
nós precisamos chamar como se já estivesse acontecido, como se Deus já nos tivesse entregado. Foi assim que Abraão fez. Abraão fez dessa forma ali, quando Sara ainda não tinha gerado nada, havia somente uma promessa, mas Abraão já estava chamando a existência. Ele estava dizendo: eu vou ser pai de multidões. Deus me prometeu que eu serei pai de nações. Deus me prometeu que eu teria filho, e a minha descendência ela seria grandiosa sobre essa terra. Então Abraão não tinha nem realizado ainda. Deus somente tinha prometido, mas ele se apegou naquela promessa e continuou chamando a existência aquilo que ainda não existia. E eu quero te dizer que Deus, Ele quer que nós venhamos ter essa mesma atitude de Abraão, chamar aquilo que não existe como se já existisse, como se já estivesse nos entregado. É isso que eu e você precisamos fazer como filhos de Deus, como escolhidos do Senhor. É crer na promessa, é chamar a existência, é chamar essa crise, declarando que ela não existe, porque o Senhor é conosco, porque Deus é o dono do ouro, da prata. Deus, Ele nos fortalece, Deus, Ele nos conduz em triunfo, e não haverá nenhuma praga sobre a tenda dos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, e nós precisamos crer, nós precisamos confiar nisso, é chamar a existência aquilo que não existe ainda. Foi assim que Abraão fez, e foi assim que Deus fez na vida dele. Deus manifestou o seu poder. Então nós precisamos abrir a nossa boca, todos os dias precisamos abrir a nossa boca para declarar, para chamar aquilo que ainda não existe como se já existisse, porque Deus está conosco, porque Deus nos prometeu, e se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então nós precisamos nos apegar nessa palavra, confiando que Ele está nos guiando em meio a essa situação. Ele está nos conduzindo, e a condução do Senhor é levar o seu povo à grande vitória, às grandes conquistas, e eu e você vamos contemplar isso, vamos participar dessa gloriosa conquista que Deus está preparando para os seus filhos, para aqueles que confiam nele, para aqueles que andam por fé e não por vista. Aleluia! Então precisamos confiar plenamente. Lá, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 37, um exemplo aqui de que o que Deus fez ali no Vale de Ossos Secos, naquela visão do Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37, versículo 3 e 4. E me disse o filho do homem: poderá viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então aqui a gente vê o profeta exercendo ali aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, profetizar sobre aquela situação, profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E ele tinha a certeza e a convicção que se ele profetizasse sobre aquele vale, aqueles ossos poderiam reviver. E eu quero te dizer que você tem essa autoridade para profetizar sobre esse vale, sobre o que você está vendo nesse momento. Você tem essa autoridade para profetizar que Deus muda a situação, que Deus muda a história. Assim, aquele profeta Ezequiel, ele profetizou e ele falou: ouvi a palavra do Senhor. E eu quero te dizer que é através da palavra do Senhor que você declara que o milagre acontece, que as coisas começam a acontecer. Quando você começa a declarar a palavra do Senhor, o milagre acontece, as portas se abrem, porque ele diz aqui: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Foi assim que Ezequiel declarou, e é assim que nós precisamos declarar todos os dias:
diante do vale, diante das aflições, diante dos problemas, eu e você precisamos declarar sobre esse vale, porque esse vale ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque o que está em nós é maior do que está no mundo. E eu quero te dizer que o Espírito de Deus é maior e ele está em você. E se ele está em você, você tem autoridade para declarar, você tem autoridade para se levantar diante dessa situação e declarar vida, declarar restauração, declarar transformação. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus ele está preparando algo poderoso para mim, para você nesses últimos dias. Deus ele quer transformar essa situação que você está vivendo em alegria, porque diante de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Então se alegre diante do Senhor, comece a contemplar a glória do Senhor, comece a declarar a palavra do Senhor, porque você verá a glória do Senhor se manifestando na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde você precisar, a glória do Senhor vai estar manifesta, porque você é escolhido do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Segundo, em esperança ele creu contra a esperança. Abraão, ele não olhou para a sua estrutura natural, ele não olhou para o seu porte físico, mas ele olhou para a promessa, ele confiou na promessa do Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua estrutura, mas olhe para aquele que construiu a tua estrutura, que foi o Senhor. O Senhor ele colocou dentro de mim e você o seu Espírito, e nós temos esse Espírito, e esse Espírito ele nos vivifica, ele nos garante que nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos enche de alegria, o Senhor nos transforma. Então não olhe, ele creu contra a esperança. Na sua esperança física ele não poderia ter, na sua estrutura física ele não poderia ter filhos, mas ele não olhou para a sua estrutura, ele olhou para o Deus, o Todo-Poderoso, o que dá a estrutura, o que transforma, o que vivifica os mortos, o que faz viver os ossos e o que transforma a vida. Eu quero te dizer que Deus ele quer transformar a tua vida nesses últimos dias. Você não precisa olhar para as circunstâncias, mas você precisa olhar para o Deus que soluciona todo e qualquer problema, toda e qualquer situação. Ele está contigo e ele te chama para você se levantar em vitória, em glória, porque ele é o Senhor que te garante a vitória e que te faz vencer no meio da tempestade. O Senhor está contigo no meio desse problema. O Senhor ele vai te garantir a vitória, ele vai te fortalecer. Aleluia, Jesus. Não enfraquecer na fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do céu creia que ele existe, creia que ele é o abençoador, o galardoador, creia que ele é o Deus que transforma todas as circunstâncias. Aleluia. Então nós não podemos enfraquecer na fé. A fé é o único meio de receber algo de Deus. Então nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Precisamos estar firme. Abraão estava firme com a sua fé em Deus, porque ele sabia, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu quero te dizer nessa noite, se Deus te prometeu, ele vai te entregar. Então somente permanece firme, não olhando para as circunstâncias, não olhando para trás, mas prosseguindo para o alvo, porque Jesus é o nosso alvo, e se ele é o meu e o teu alvo, ele vai te entregar a tua vitória, porque ele é o Senhor dos exércitos. Então continua crendo, continua com a tua fé firme, não enfraquecendo na fé, mas permanecendo firme, porque o Senhor ele vai te dar a vitória, o Senhor ele vai te dar a tua conquista, aquilo que você precisa. Deus está no controle de todas as coisas. Então somente permanece firme. Aleluia. Não abre aqui. Deus está contigo. Ele não te desamparou nem te abandona. Ele permanece fiel. Então se permanece fiel, nós também precisamos permanecer fiel com Ele. Então eu quero te dizer, não enfraqueça na fé.
Você pode estar olhando nesse momento essa situação, esse problema, mas não olhe, permaneça firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Entregar aquilo que você precisa. Glória a Deus. Não duvide da promessa. No versículo 20 fala: aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não duvide da promessa. Não duvide daquilo que Deus te prometeu, mas continua crendo, continua firme, porque Ele vai te dar a tua vitória. Ele está contigo para te dar a tua vitória. Creia, então somente permaneça firme. A promessa só acontece quando eu permaneço firme, quando eu me fortifico na fé, glorificando a Deus, permanecendo firme com o Senhor. Então precisamos ter certeza que Deus, Ele é poderoso para fazer acontecer o milagre. Não olhar para as circunstâncias, mas crer que Ele é poderoso para fazer o milagre acontecer. Ele é poderoso para transformar a tua vida, transformar a minha vida, transformar essa situação. Então permanece firme no Senhor, continua confiando nele. Não olhe para a situação, não olhe para a tempestade, não olhe, mas continua crendo, continua firme na tua fé, continua crendo no Senhor dos Exércitos, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que transforma, é o Deus que tirou o povo do deserto e colocou o povo na terra que mana leite e mel. E eu quero te dizer que Deus, Ele vai te colocar na terra que mana leite e mel. Deus, Ele vai te colocar aonde você precisa estar, mas para isso você precisa permanecer com Ele, você precisa permanecer firmado com a tua fé nele. Aquele que permanece, não olhando para as circunstâncias, não olhando para a situação, mas crendo na promessa, como Abraão creu e permaneceu firme nessa promessa, e no dia do cumprimento dessa promessa, ele se alegrou, porque ele confiou plenamente. Eu quero dizer que está próximo do Senhor te entregar a tua vitória, te entregar a tua promessa. Então permanece firme com Ele, permanece firme com o Senhor, porque Ele vai te entregar a tua vitória, porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar essa situação. Não fique olhando para isso, não olhe para esse problema, porque eu quero te dizer que Deus é maior do que todas as coisas. Se Ele é maior do que todas as coisas, Ele vai também te fazer vencedor em meio a essa tribulação, em meio a esse caos. Aleluia.